Olá, saudações de acordo ao fuso. Faustino Menezes Simão Jerônimo, ou pode ser tratado de Faustino Jerônimo, gestor financeiro e com grande paixão voltada para aquilo que é a análise de risco e crédito. Estou aqui para falar um pouquinho daquilo que é um assunto que tem se debatido, né, no mercado desde o mês ano passado, nesse caso o mês de fevereiro, com aquilo que é a suspensão da licença da Global Seguros. A Global Seguros sabemos que é uma seguradora que já está presente no mercado há bastante tempo e nós estamos aqui com um tema muito, mas muito bom. Ele tem a ver com a revogação da Global Seguros e queremos saber propriamente se isso tem a ver com fragilidade de solvência ou simplesmente robustez daquilo que é a supervisão reguladora em Angola. Dizer que esse problema da Global Seguro é um problema que já vem desde o ano de 2019, porque a ARSEG, nesse caso a Agência Reguladora de Seguros de Angola, ele pediu a Global Seguro desde 2019 que essa empresa vinha sendo chamada para prestar contas, nesse caso, prestar os planos de recuperação de financiamentos. Alguns planos de financiamentos da Global Seguros foram aprovados, mas a execução desses mesmos planos da Global Seguros que foram aprovados pela ARSEG deixaram sim a desejar. Fruto disso, só no penúltimo trimestre do ano de 2025, as margens de solvência da Global Seguros se situava simplesmente em 521,1% negativo. E os fundos de garantia declinaram também para 752%. Só os ratios de coberturas em provisões técnicas é que apresentavam ratios positivos de 50,5%, segundo os dados e informações de algumas fontes. Eram positivos, ou seja, os valores que existiam dentro da Global não era suficiente para cobrir com aquilo que são as despesas. Vamos já tentar aqui entrar para o ponto que fala sobre a solvência, só para terem noção, os ativos existentes cobriam apenas uma metade. Mas, vê só, as necessidades assumidas do capital dessa mesma seguradora, ela saiu de 1,6 milhões de kwanzas para mais de 8 milhões, salvo erro, mais de 8 milhões no espaço de um ano. Só de 2025 para 2026, a Global Seguro começou a ter dívidas em mais de 8 mil milhões por ano. E isso representa uma grande falha naquilo que é a alavanca financeira. Observando por isso, com este feito, eles refletiram os prejuízos, ou o agravamento do endividamento e a incapacidade de gerar resultados técnicos sustentáveis. Só para nós termos noção, o mercado angolano de seguros comporta por aí 23 seguradoras, dentre elas uma estatal, que é a ENSA Seguros. Mas dessas apenas 5 seguradoras controlam cerca de 69% do mercado. As 3 maiores seguradoras, que é a ENSA, a Nossa Seguro e a Fidelidade, representam 54% de todos os prêmios arrecadados. O que é que significa? Isso significa que o mercado ainda é altamente concentrado e que aumenta o impacto quando uma seguradora enfrenta problemas. Agora, quando falamos sobre fragilidade de solvência, estamos a falar propriamente de a capacidade que a seguradora tem de cumprir com aquilo que de cumprir com aquilo que ele promete aos seus clientes. O que acontece? Um cliente, quando paga o seguro hoje, está a confiar que amanhã, caso aconteça um sinistro, a seguradora tem dinheiro suficiente para pagar esse seguro. Essa capacidade financeira começa a enfraquecer, ou seja, quando essa capacidade financeira começa a enfraquecer, o regulador precisa agir para quê? Para proteger. Então, um dos pontos que pode causar a fragilidade da solvência das mesmas empresas podem ser as reservas financeiras que são insuficientes, o crescimento muito rápido das seguradoras, a má gestão dos riscos das seguradoras, falha na governação corporativa. Vou tentar frisar um pouquinho esse ponto. Essas falhas na governação, em muitos casos de crise financeira, as empresas não começam no mercado. Não, essas falhas de crise financeira não começam simplesmente no mercado. Eles podem começar a partir da própria gestão da empresa. É aqui onde vai entrar o papel da Agência Angolana de Regulação de Supervisão. O regulador vai existir propriamente para acompanhar esses indicadores e a Global Seguros não passa por exceção. Esse é um problema que já vinha desde 2019, foi lançado o plano de reestruturação para capacitar, ou seja, para fazer com que a Global Seguro tenha capacidade de financiar ou pagar os seus segurados, mas mesmo assim não conseguiu fazer aquilo que é a capacidade da solvência. Então a Global Seguro não conseguiu pagar os seus clientes.
Fruto disso, houve necessidade de revogar a licença. Mas agora tem uma questão aí que se coloca em causa. Onde é que ficam os clientes? Porque temos ali um certo medo, né, desses indicadores. Os clientes vão ficar, como é que fico? Será que o meu seguro ainda é válido? Será que o meu seguro não é válido? A Arseg acautelou esse ponto, fazendo o quê? Fazendo que, pegando todos os clientes que eram assegurados pela Global Seguros, passaram, ou seja, foram transferidos todas as suas, como eu posso dizer, todos os seus contratos para outras seguradoras que nesse momento conseguem ter capacidade de solvências para atenderem a demanda dos clientes. Só que nós também devemos observar que isso pode causar, né, uma certa inquietude no debate. E nós podemos observar que a pergunta era isso, né? Será que esses sinais de fragilidade vão apareceram recentemente ou já existiam há algum tempo? Já existiam há algum tempo, porque no setor do segurador os problemas vão ser raramente vai surgir de um dia para o outro. Não vai surgir de um dia para o outro. Então eles podem surgir dia após dias, até que isso leva um tempo. É um problema que a Global Seguro já tinha como falha técnica, mas a Arseg por si só tentou criar medidas para que a Global Seguro conseguisse passar a má fase, mas infelizmente não conseguiu cumprir com aquilo que são os parâmetros. Desta feita, houve sim a necessidade de se criar uma comissão instauradora para revogar a licença desta mesma seguradora. Não é um fim para os clientes da Global Seguro, todos esses clientes têm os seus direitos salvaguardados. Os seus seguros vão permanecer intactos e, em suma, é mais ou menos isso. Ou seja, a revogação da Global Seguro que só mostra que não há fragilidade, mas sim é um mercado que está a garantir robustez, é um mercado que está aí para dizer que a agência reguladora está atenta para aquilo que é o crescimento ou tudo que está em envoltura do mercado de seguros, que qualquer, né, atuação que implique, né, ruptura no sistema financeiro, ou seja, no mercado financeiro angolano, então temos aí entidades próprias para resolverem determinadas situações. Isso foi um caso extremo, né, em que fez com que a Global Seguro fosse revogada a sua licença. Nesse caso, é mais uma seguradora que desaparece no mercado nacional, é mais uma empresa que perde aquilo que, né, o mercado de seguros podia nos oferecer. Tenho dito, muito obrigado e até uma próxima intervenção.